Olá, quer saber todas as notícias do Botafogo no dia? Então fica ligado até o final desse vídeo que você vai sair daqui completamente inteirado sobre o Botafogo, sem clickbait, sem notícia falsa, sem especulações, apenas para visualizações. Aqui o conteúdo é sério, o conteúdo aqui é de verdade. Vamos lá, galera. Pela primeira coisa que vamos falar sobre o Botafogo são os reforços. John Textor disse que vai procurar mais reforços, né? Que vai incorporar o Botafogo ainda mais para o Brasileirão. Isso não é uma notícia de agora, né? Mas ele falou sobre isso hoje. E até o Globo Esporte também lançou algumas coisas no seu podcast, falando a respeito disso. O Botafogo ainda busca um lateral esquerdo, um camisa 10, um camisa 9. Então o Fogão ainda continua na batalha, continua aí no mercado, mostrando para o pessoal, mostrando para os outros torcedores que nós não estamos de brincadeira, vamos reforçar o time e entrar pesado para o Brasileirão. Outra notícia que pegou hoje foi do Patrick de Paula, né? Ele fez exames médicos, está aprovado e já pode assinar, já pode ser anunciado realmente pelo Botafogo. E alguns jornalistas, né, estão em cima do PK, querendo analisar demais, falando que ele pode ser um grande jogador, mas ele tem que manter a cabeça no lugar. Alguns falando até sobre o uso de drogas, né, o que é um absurdo. E o cara é um ser humano, né, gente? Ele não é uma máquina, é um rapaz novo, agora está aqui em casa praticamente. E tenho certeza que ele vai ter um bom futebol pelo Botafogo, que eles estão querendo apenas agorar, né? Eles estão mordidos um pouco do pessoal, que eles não estão acostumados ainda com o Botafogo desse jeito. Tá difícil de engolir o fogão. E outra coisa sobre o Patrick de Paula são os valores envolvidos, né? O Patrick de Paula, hoje ele está entre as 5 transações mais caras da história do futebol brasileiro. Agora entrando no top 4, né? E se aproximando do Arrascaeta, que é o primeiro, pelo contrato, né? Daqui no final do ano, esse valor pode aumentar ainda mais um tanto, até chegar em 51,7 milhões de reais, né? O que chegaria ainda muito mais próximo do Arrascaeta, ficaria no segundo lugar. Os jogadores que completam esse top 5 são o Arrascaeta em primeiro, Leandro Damião em segundo, quando saiu do Inter para o São Paulo, o Michael saindo do Goiás para o Flamengo, agora o PK saindo do Palmeiras para o Botafogo, e em quinto lugar, o Léo Pereira também, contratado pelo Flamengo. Então agora, galera, vamos falar um pouco sobre o Diego Loureiro, né? Que foi muito criticado, o pessoal ficou com medo dele antes do jogo, que a gente ia perder por causa dele, mas a grande verdade é que foi um grande destaque da partida, né? Se o Botafogo teve alguém que jogou realmente bem, fez seu papel, foi o Diego Loureiro, que no gol não teve a menor culpa, né, coitado, ali não tinha nem jeito. E o pessoal às vezes pega muito no pé, gente, mas goleiro é complicado, né, cara? Goleiro, se o cara fica muito tempo sem jogar, acaba pesando, mas ano passado ele segurou as pontas, cara, foi um líder ali dentro do campo, a gente tem que valorizar mais o Diego Loureiro, né, cara? O Gatito mesmo, no começo, começou a falhar bastante até pegar confiança, pegar sequência. O goleiro é assim, gente. E hoje no Sport TV, o comentarista André Rizek, juntamente com o Lédio Carmona, analisaram o elenco do Botafogo e as possibilidades do Fogão no Brasileiro. Chegaram à conclusão que o Botafogo vai ficar no meio de tabela ali, disputando a Sul-Americana. Aí é uma coisa, né, cara, que me complica, porque eu fico pensando quais outros times, assim, que tem um time tão melhor que o Botafogo, para dizer, por que o Botafogo vai ficar atrás de certos times, né? A gente olha, consegue ver 3, 4 mais ou menos. E outra coisa, eles estão analisando o Botafogo, e o Botafogo nem está completo, o Botafogo nem chegou todo mundo ainda, mas é aquela coisa, né, cara? O cara trabalha, dá no jornal, tem que produzir matéria. E quando você tem que produzir matéria, meu amigo, aí você começa a falar muita groselha, começa a inventar coisa. É complicado, é complicado. Tem muita coisa para falar do Botafogo, eles ficam criando, analisando um time que nem existe ainda. Isso que é o pior, analisando um time que não existe. Outro fato que pegou no jornal foi em relação ao Matheus Nascimento, que foi convocado para a seleção sub-20 e a seleção não abriu mão dele para os outros jogos. Gente, é uma coisa totalmente sem nexo, até o Rizek falou, que inacreditável. Inacreditável mesmo, porque o jogador da sub-20, o que ele quer? O objetivo dele é ser profissional. O Matheus Nascimento já é profissional, então por que ele poderia jogar sub-20? Tudo bem, mas desde que não atrapalhe o compromisso profissional. Como é que você, sendo um jogador, ou qualquer tipo de profissional, vai largar o seu compromisso para ir disputar alguma coisa amador, gente? Porque, gente, futebol sub-20, isso é considerado um esporte amador, tá? Não é profissional, não é nada disso. Então você vai deixar de disputar uma semifinal contra um grande rival para treinar e jogar amistoso contra clube pelo sub-20. Isso aí é um absurdo, sabe? O cara já é profissional e ele simplesmente está sendo rebaixado, vamos olhar assim, né? Porque o que ele precisa disputar é muito mais importante do que esses 3 treinos com o sub-20 e jogos contra clubes aqui do Brasil. É um absurdo, né, cara? Faz o menor sentido. Outra notícia legal de hoje foi em relação ao Carlos Alberto e o Sassá. No programa Donos da Bola, da Band, eles dando
dicas, né, cara? Dando dicas de como, o Patrick de Paula, de como se segurar no Rio de Janeiro, não fazer tão ir pra balada, não beber demais, mas chega a ser até engraçado, eu não preciso nem falar porquê, né, cara? É brincadeira. Ai, ai. E a FED hoje reconheceu o Botafogo como SAF, já deixando ali para participação, registro de jogadores nos torneios como SAF. Isso é uma notícia que não importa muito, porque isso é questão de protocolo, mas é um registro, né? Um registro histórico e tá aí para vocês. Bem, chegou também hoje no Botafogo, já fez exames médicos, já está aprovado, o Luiz Oyama. Ele já pode ser anunciado a qualquer momento. O Japinha, gente, a gente gosta muito desse cara, né? Joga muito mesmo. Uma duplinha ali com ele e o Patrick de Paula vai ser bastante interessante. O Japa que deu certo. Valeu, Oyama, por voltar e obrigado, John Tex, por buscar o nosso Japa. Outra notícia de hoje, Luiz Castro, que ainda não chegou ao Botafogo, foi homenageado lá pela equipe dele, pela diretoria da equipe dele, por título conquistado, pelo futebol apresentado. O cara deixou legado e está saindo pela porta da frente. O Botafogo fez muito bem nisso aí. Está saindo pela porta da frente. Uma coisa que eu queria frisar também, até que voltar num assunto que ninguém está falando mais, mas tem a ver com isso, em relação ao Anderson Moreira, né? Você imagina você manter um treinador sabendo que vai sair. Como é que o cara vai trabalhar sabendo que ele tem prazo para ir embora, que o outro vai vir para o lugar dele? Que motivação que a pessoa tem para trabalhar? Ah, então falaram em desrespeito ao Anderson. Gente, pelo amor de Deus, aqui se viu muito respeito ao Anderson Moreira. Já que eu sou dono do clube, eu não conto mais com esse profissional. Não importa o que ele fez, foi feito em outro momento, com outro contexto. Agora é outra coisa. Então, não teve desrespeito, teve muito respeito em tirar ele e não ficar lá no cara, sendo que está cogitando o outro, falando com um e trabalhando com o outro. Isso aí que é sacanagem. Então liberou o profissional, deu ele a oportunidade de buscar outro clube e trabalhou com o nosso Lúcio Flávio aqui, que às vezes faz umas coisas boas, às vezes nem tanto, mas isso também não importa. Então, daqui uns dias, talvez até essa semana, talvez não, essa semana com certeza, teremos um novo treinador aí já chegando. E aí tivemos ontem a estreia do Felipe Sampaio, né, gente? O cara já mostrou ali que tem um tipo de futebol diferenciado, os jornais elogiaram muito a participação dele. Eu, sinceramente, não consegui ver muita coisa, não que eu não tô falando que eu vi mal, eu não consegui realmente analisar muita coisa da dupla de zaga ontem em si. Uma coisa que eu queria até comentar aqui é em relação ao Canu, que se você vê no semblante da pessoa que tem alguma coisa errada ali, que ele não tá mais com aquela vontade imensa de jogar. Não tô nem dizendo que é má vontade, tô dizendo que alguma coisa está acontecendo no extra dele que tá tirando o foco dele. Você vê nitidamente que ele tá perdido, que ele não tá muito focado nos jogos e em tudo que a gente é acostumado a ver o Canu. A liderança dele parece que mirrou, parece que ele foi para dentro. E, gente, Rafael Navarro, quem teve notícia hoje do comentarista, colunista José Luiz Portela, falando um absurdo, né, gente? Falando que um absurdo no final. Ele falou que o Rafael Navarro não tem a menor condição de jogar no Palmeiras, porque ele não está conseguindo jogar com a camisa do Palmeiras, pois a camisa do Palmeiras é muito pesada e gloriosa. Então o Palmeiras deveria devolver ele para o Botafogo. Gente, olha só que arrogância, né? Ontem mesmo, o pessoal criticou bastante o John Textor pelas declarações dele em relação ao Londrina, né? Mas qualquer criança inocente de 8 anos sabe o que ele quis dizer. Ele sabe que o Botafogo ele vai poder disputar uma Libertadores, a Copa do Brasil, até o Mundial. O Londrina ele vai ganhar a Libertadores? Não vai, né, gente? Então é muito simples de entender. Só o Londrina querendo pegar a rabeira no Botafogo, porque é o que eles têm para fazer mesmo. E no GE, como falei no começo do vídeo, num podcast hoje, deixaram claro que o Botafogo está aí buscando, já é praticamente não buscando, querendo achar, ele parece que tem um nome certo de um camisa 10 que joga no futebol europeu, de fechar o aeroporto mesmo, uma coisa que a gente está buscando, aquilo que realmente o torcedor está esperando. Quem será que é esse camisa 10, hein, galera? Algumas pessoas falam em Moisés, que jogava no Palmeiras, mas, pô, Moisés é um bom jogador, mas, pô, acho que não é pra isso, né? Então, acredito que não seja ele, também acredito que não seja o Marcelo, porque não estariam falando em camisa 10, porque o Marcelo nunca jogou de camisa 10, teria uma experiência, então, acredito que não seja um desses nomes. Qualquer coisa que se falem é especulação. Então, se você gostou do conteúdo aqui, se você gostou das notícias, deixe seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal para não perder as notícias. Todo dia vou estar aqui postando o resumão do dia para vocês. Se não for à noite, vai ser pela manhã no outro dia. Conto com vocês. Obrigado por ficar até aqui e amanhã tem mais. Um abraço a todos. Dó de Fogão.